Seja bem-vindo a mais um vídeo de estratégia de investimento em renda fixa. As últimas 2 semanas ficaram marcadas essencialmente por duas referências, uma na Europa e outra nos Estados Unidos. E começando pela europeia, vimos então a inflação a desacelerar mais do que aquilo que se esperava e a ficar agora abaixo da barreira dos 2%, o tal objetivo formal do Banco Central Europeu. Vimos primeiro os diferentes países da zona euro a publicarem inflações que surpreendiam pela positiva e depois a inflação do conjunto da zona euro a fixar-se então nos 1,8%, abaixo do tal objetivo formal dos 2%. E esta melhoria na inflação fez com que o mercado mudasse a sua expectativa para que os cortes de taxas de juros se produzam mais proximamente e fez com que as rentabilidades das obrigações caíssem durante estas 2 semanas e em que houvesse também o aumento da inclinação da curva de juros. Enquanto que nos Estados Unidos o movimento foi inverso, vimos uma subida da rentabilidade das obrigações e um aplanamento da curva de juros, isto porque saíram os dados do emprego americano melhores do que aquilo que se esperava, ou seja, mais criação de emprego, taxa de juros mais baixa e os salários a acelerarem o seu crescimento, que acabam por trazer uma imagem de força no mercado de trabalho que retiram pressão à Fed em relação ao futuro da sua política monetária, depois desta ter começado o ciclo de cortes de taxas de juros com um corte superior àquele que se esperava, com o tal corte de menos 50 pontos básicos e que, portanto, acabou por refletir-se negativamente no mercado obrigacionista americano. Para as próximas 2 semanas, a principal referência vem do lado europeu. Teremos a reunião do Banco Central Europeu no dia 17 de outubro, onde veremos que o Banco Central continua o seu ciclo de cortes de taxas de juros, implementa o terceiro corte de menos 25 pontos básicos em 2024 e isto é um corte mais cedo do que aquilo que nós esperávamos. Esperávamos que o corte acontecesse apenas em dezembro, mas depois de uma inflação que desacelera mais rápido do que aquilo que se esperava e também de uma mudança de tom por parte dos membros do Banco Central Europeu para um tom um pouco mais suave, principalmente pelo lado de Lagarde e também de Schnabel, que é tradicionalmente mais dura e que adota agora uma postura mais suave, veremos este corte de taxas de juros a produzir-se já na reunião de outubro. No entanto, as expectativas depois para 2025 continuam inalteradas, com cortes a totalizarem menos 75 pontos básicos ao longo do próximo ano, isto porque no quarto trimestre de 2024 continuamos a esperar que haja uma ligeira subida na inflação devido a um efeito de base adverso. Para além disto, nos Estados Unidos teremos ainda dados da inflação, onde veremos que continua a desacelerar, tal como tem acontecido nos últimos meses, a sua taxa geral, a taxa subjacente a fixar-se à volta dos 3%, e é, portanto, neste contexto em que vemos um mercado que continua a ser positivo para obrigações, onde as rentabilidades reais continuam atrativas e melhoram à medida que a inflação desacelera e onde nos focamos nas durações à volta dos 5 anos, onde as rentabilidades são atrativas e o risco de reinvestimento é menor, e do lado das obrigações corporativas continuamos focados nas obrigações corporativas de qualidade de crédito elevada, visto que agora começaremos então com a temporada de resultados e, portanto, o cenário mantém-se positivo para obrigações, onde o único senão ou o fator de risco vem do lado geopolítico e do aumento das tensões no Médio Oriente. Obrigado.